1943. O mundo está em guerra. A Alemanha nazista, que antes era um rolo compressor imparável, está vacilando. A frente oriental é um inferno congelado. Bombardeiros aliados escurecem os céus de Berlim. No bunker do Führer, o desespero toma conta de Adolf Hitler. Mas nas profundezas das sombras do Terceiro Reich, um segredo está se agitando, um projeto tão audacioso, tão aterrorizante, que poderia ter mudado o rumo da história. Uma arma que os aliados nunca previram. E se os nazistas tivessem liberado essa arma? Esta é a história das armas maravilhosas nazistas, máquinas que desafiaram a imaginação, e uma, acima de todas, que poderia ter mudado tudo. Bem-vindo à saga não contada da arma secreta que quase venceu a Segunda Guerra Mundial. No início de 1943, o Império de Hitler está desmoronando. O desastre em Stalingrado custou à Alemanha 500 mil de homens. Divisões inteiras jazem enterradas nas ruínas geladas, seus sonhos de vitória congelados no inverno russo. A batalha, um moedor de carne de 6 meses, marcou um ponto de virada, a primeira grande derrota da Alemanha, destruindo o mito da invencibilidade nazista. O Exército Vermelho de Stalin, movido por vingança, se prepara para avançar para o oeste, seus tanques T-34 passando por cima dos cadáveres congelados da Wehrmacht. No norte da África, a lendária raposa do deserto, Erwin Rommel, está recuando. Seu Afrika Korps, outrora símbolo do poder nazista, está sendo massacrado pelas forças britânicas e americanas sob o comando de Montgomery e Patton. Na Batalha de El Alamein, no final de 1942, os aliados romperam as linhas, forçando Rommel a uma retirada desesperada pelo deserto da Líbia, com suas linhas de suprimento cortadas por ataques incessantes da RAF. Os bombardeios aéreos aliados estão transformando cidades alemãs em infernos. Hamburgo arde em uma tempestade de fogo em julho de 1943, matando dezenas de milhares em uma única noite. A Operação Gomorra lança 9.000 toneladas de bombas, criando um incêndio tão intenso que suga o oxigênio do ar, sufocando aqueles que não foram queimados. O Terceiro Reich está sangrando, mas ainda não foi derrotado. Ainda não. No coração de Berlim, Hitler anda de um lado para o outro em sua sala de guerra, os olhos ardendo de desafio. Ele acredita que apenas uma coisa pode salvar seu Reich: um milagre, uma arma tão devastadora que forçará os aliados a se ajoelharem. Ele as chama de Wunderwaffen, armas maravilhosas, e está apostando tudo nelas. Quem eram as mentes por trás dessas máquinas? Homens como Werner von Braun, um brilhante cientista de foguetes com sonhos de alcançar as estrelas, e Hans Kammler, um engenheiro da SS com uma obsessão implacável pelo poder. Sob a direção de Albert Speer, o ministro de armamentos de Hitler, eles correm contra o tempo. A missão deles? Construir uma arma que chocará o mundo. Mas que arma era essa? E por que os nazistas acreditavam que ela poderia mudar o rumo da guerra? Vamos entrar nas sombras e descobrir a verdade. As Wunderwaffen eram diferentes de tudo o que o mundo já tinha visto. Caças a jato que cortavam os céus em alta velocidade, tanques tão gigantescos que esmagavam vilarejos inteiros, mísseis guiados capazes de atingir com precisão cirúrgica. Essas eram as ferramentas do desespero de Hitler, criadas por um regime que se recusava a se render. Pegue o Messerschmitt Me-262, o primeiro caça a jato operacional do mundo. Ele voava a 870 km por hora, superando qualquer coisa que os aliados tivessem. Seus 2 motores rugiam com uma potência que os pilotos aliados só podiam sonhar. Em suas primeiras missões de combate em 1944, ele devastou formações de bombardeiros, abatendo B-17 Flying Fortresses com uma facilidade assustadora. Um único Me-262 podia enfrentar 10 caças aliados e sair vitorioso. Um piloto britânico de Spitfire, o tenente de voo James Carter, relembrou seu encontro. Ele surgiu do nada, uma faixa prateada de morte. Nossas balas não conseguiam atingi-lo. Era rápido demais. Perdemos 3 aviões em segundos.
Mas atrasos na produção e a insistência de Hitler em usá-lo como bombardeiro em vez de caça limitaram seu impacto. Quando foi finalmente implantado em números significativos, os aliados já haviam conquistado a superioridade aérea. Ainda assim, seu potencial era inegável. Se tivesse sido introduzido um ano antes, a guerra aérea poderia ter sido muito diferente. Havia também o tanque Tiger, uma besta de 60 toneladas que aterrorizava todo soldado que o enfrentava. Seu canhão de 88 milímetros podia perfurar qualquer blindagem aliada a mais de 1 quilômetro de distância. Nas florestas das Ardenas, durante a Batalha do Bulge, em dezembro de 1944, tanques Tiger atravessaram as linhas americanas, enquanto suas tripulações assistiam horrorizadas aos projéteis ricocheteando inutilmente em suas grossas couraças de aço. Um soldado americano, o soldado John Miller, escreveu mais tarde: "Atiramos de tudo nele, bazucas, artilharia, até granadas. Nada o detinha. Era como lutar contra um dragão." Na Batalha de Villers-Bocage, em junho de 1944, um único Tiger, comandado pelo infame Michael Wittmann, destruiu uma coluna blindada britânica inteira. 14 tanques, 15 transportes de pessoal e 2 canhões antitanque em menos de 15 minutos. Mas o Tiger era uma espada de 2 gumes. Seu peso enorme o tornava lento, e falhas mecânicas atormentavam suas operações, frequentemente deixando-o abandonado no campo de batalha. Esses eram apenas o começo. No fundo dos laboratórios secretos da Alemanha, algo muito mais aterrorizante estava tomando forma. Os nazistas não estavam apenas construindo armas. Eles estavam inventando o futuro da guerra. Eles experimentaram visão noturna infravermelha para tanques, décadas à frente de seu tempo, dando-lhes uma vantagem na escuridão que os aliados não conseguiam igualar. Desenvolveram o Sturmgewehr 44, o primeiro fuzil de assalto do mundo, uma arma que combinava o disparo rápido de uma submetralhadora com o alcance de um rifle. Mais tarde, ela inspiraria o AK-47 e as táticas modernas de infantaria. Nos campos lamacentos de Kursk, em 1943, durante a maior batalha de tanques da história, soldados alemães armados com o Sturmgewehr abriram caminho através da infantaria soviética, seu fogo rápido derrubando onda após onda, enquanto sonhavam com máquinas ainda maiores. O Landkreuzer P-1000 HT, um supertanque pesado de 1.000 toneladas, foi proposto. Uma fortaleza ambulante com canhões navais capazes de obliterar batalhões inteiros. Seria operado por mais de 40 homens, com uma blindagem tão espessa que nenhuma arma aliada poderia penetrá-la. Nunca saiu do papel, sendo cancelado em 1943 devido à sua inviabilidade, mas sua ambição extrema mostrou até onde os nazistas estavam dispostos a ir. Essas armas maravilhosas foram uma aposta desesperada para virar o rumo de uma guerra que estavam perdendo, mas também revelaram o gênio sombrio de um regime à beira do colapso. Ela foi chamada de V2, a Vergeltungswaffe 2, o primeiro míssil balístico do mundo. Com 14 metros de altura, podia alcançar 80 quilômetros no céu e depois despencar a 4.800 quilômetros por hora, entregando uma ogiva de 1.000 quilos. Era invisível, imparável e podia atingir Londres a centenas de quilômetros de distância sem qualquer aviso. Imagine, uma cidade adormecida. As ruas de Londres silenciosas nas primeiras horas da manhã de 8 de setembro de 1944. Famílias se amontoam em suas casas, torcendo para que as sirenes de ataque aéreo permaneçam silenciosas. Então, uma explosão ensurdecedora, sem aviso, sem tempo para fugir. Uma cratera de 9 metros de largura marca a terra, e uma rua inteira é reduzida a escombros. O V2 era uma arma de puro terror. Uma civil britânica, Mary Thompson, mais tarde relembrou o horror. Você nunca ouvia ele chegando. Num momento você estava vivo. No seguinte, nada. Era como a mão de Deus atingindo do céu. O primeiro ataque do V2 matou 3 pessoas em Chiswick, um tranquilo subúrbio de Londres. Nos 8 meses seguintes, mais de 3.000 V2S choveriam sobre cidades aliadas. Londres, Antuérpia, Paris. Cada míssil levava à morte, destruindo casas, escolas e hospitais.
Em Antuérpia, em 16 de dezembro de 1944, um único V2 atingiu o Cinema Rex durante uma sessão vespertina, matando instantaneamente 567 pessoas, o ataque mais mortal da guerra na Europa. Corpos foram retirados dos escombros por dias, um lembrete sombrio da destruição indiscriminada da arma. Em 27 de março de 1945, o último Ki-2 a atingir Londres atingiu os Hughes Mansions em Stepney, matando 134 pessoas, muitas delas refugiados judeus que haviam fugido da perseguição nazista na Europa apenas para morrer em um suposto refúgio seguro. O impacto psicológico foi imenso. Os londrinos viviam em constante medo, sabendo que o próximo ataque poderia acontecer a qualquer momento, sem nenhum som para avisá-los. As cortinas de blackout tornaram-se uma rotina sombria, enquanto as famílias sussurravam orações no escuro, esperando sobreviver a mais uma noite. Crianças eram enviadas em massa para o interior, pois seus pais não podiam protegê-las de uma arma que atacava sem aviso prévio. A engenharia do V2 era um prodígio para a sua época. Seu motor de combustível líquido, queimando uma mistura de etanol e oxigênio líquido, gerava 56 mil libras de empuxo, o suficiente para romper a barreira do som. Um sistema complexo de giroscópios e lemes o guiava até o alvo, embora sua precisão fosse limitada. Muitos V2 desviavam do curso, caindo em campos abertos ou no Canal da Mancha, mas quando acertavam, eram devastadores. A ogiva do míssil, carregada com explosivo amatol, podia demolir um quarteirão inteiro com uma única explosão. Um guarda noturno britânico, Thomas Harris, descreveu as consequências de um ataque. O chão tremeu como um terremoto. As casas simplesmente desapareceram. Encontramos o sapato de uma criança nos escombros, mas nada mais. Era como se nunca tivessem existido. Mas sua criação teve um custo horrível. Nas profundezas das montanhas Harz, em um lugar chamado Mittelwerk, milhares de trabalhadores escravizados labutavam na escuridão. Eram prisioneiros, judeus, poloneses, russos, retirados de campos de concentração como Buchenwald e Dora. Famintos, espancados, trabalhavam até a morte. Viviam em túneis, sem nunca ver a luz do dia, respirando poeira e produtos químicos enquanto montavam os complexos componentes do V2, sistemas de orientação, bombas de combustível, ogivas. Mais de 20 mil morreram para construir o sonho de Hitler, mais do que o número de mortos pelos próprios V2. Um sobrevivente, Joseph Klein, mais tarde escreveu em um diário contrabandeado: éramos menos que humanos para eles. Se você caísse, eles atiravam em você. Se você trabalhasse, morria lentamente. Os foguetes que construímos estavam manchados com nosso sangue. Esse era o preço da vitória? O impacto do V2 não foi apenas no campo de batalha. Ele mudou a guerra para sempre. Foi a primeira arma a tocar o espaço, cruzando a linha de Kármán a 100 quilômetros acima da Terra. Sua tecnologia, mais tarde, inspiraria os mísseis balísticos intercontinentais da Guerra Fria, capazes de transportar ogivas nucleares através de continentes. Mas em 1944, seu propósito era o terror, e ele foi bem sucedido. E ainda assim, o V2 era apenas parte da história. Sussurros circulavam entre os cientistas nazistas, sussurros sobre algo ainda mais mortal, uma arma tão secreta que nem mesmo os generais de Hitler conheciam toda a verdade. O que era isso? No fundo das florestas de Peenemünde, na costa do Báltico da Alemanha, nasceu o V2. Aqui, Wernher von Braun e sua equipe ultrapassaram os limites da ciência. Eles não estavam apenas construindo foguetes, estavam inventando o futuro. O V2 era uma maravilha da engenharia, movido por combustível líquido, álcool e oxigênio líquido que o impulsionavam além da atmosfera. Seu sistema de orientação giroscópica, primitivo para os padrões atuais, foi revolucionário em 1943, permitindo atingir alvos a centenas de quilômetros de distância. Mas o V2 tinha limites. Era caro. Cada míssil custava o equivalente a um avião de caça, drenando recursos de um Reich já sobrecarregado. Era impreciso. Muitas vezes errava os alvos por quilômetros e às vezes caía em campos vazios em vez de cidades.
E em 1944 era tarde demais para mudar o resultado da guerra. Ou não? Documentos desclassificados, descobertos décadas após a guerra, revelam uma possibilidade assustadora. Os nazistas estavam trabalhando em algo maior, algo que poderia infundir medo no coração dos aliados e levar a guerra até a porta dos Estados Unidos. Com o codinome Projeto X, essa não era uma arma comum. Alguns historiadores acreditam que era o V3, um míssil projetado para cruzar o Atlântico, um foguete capaz de atingir Nova York, Washington ou Boston a partir de uma base de lançamento na Europa. Imagine, um único míssil carregando uma ogiva de poder inimaginável cruzando o oceano. Os Estados Unidos, intocados pela destruição da guerra, de repente na mira. Será que poderia ter funcionado? Vamos imaginar esse cenário. É o final de 1944. O V3 está pronto. Um local de lançamento na França ocupada, escondido nas densas florestas da Normandia, fervilha de atividade. Engenheiros nazistas carregam o míssil, seu corpo de aço reluzente, brilhando sob os holofotes. A contagem regressiva começa, 10, 9, 8, até chegar a 0. Do outro lado do Atlântico, os americanos seguem com suas vidas, alheios ao terror que está prestes a acontecer. Em Nova York, crianças brincam no Central Park, suas risadas ecoando pelo ar fresco do outono. Em Washington, políticos debatem na capital, planejando o ataque final contra a Alemanha. O míssil é lançado. Ele sobe até a estratosfera e então faz uma curva em direção ao seu alvo. Minutos depois, uma cidade está em ruínas. Wall Street é uma cratera fumegante. A Estátua da Liberdade, símbolo de liberdade, jaz destruída no porto de Nova York. A Times Square, antes um farol de luz e vida, está coberta de fumaça e cinzas, os letreiros de neon apagados para sempre. O impacto psicológico por si só poderia ter forçado os aliados a negociar. Um único ataque em solo americano teria destruído a ilusão de segurança, forçando o presidente Roosevelt a reconsiderar o esforço de guerra. A opinião pública, já cansada após anos de conflito, poderia ter exigido um acordo de paz, deixando Hitler no poder. Os efeitos em cascata teriam sido catastróficos. O moral americano quebrado, a invasão do dia D adiada ou cancelada e as potências do eixo encorajadas a avançar ainda mais no território soviético. Mas o V3 era real ou era uma fantasia nazista? A verdade está em algum lugar entre os dois. O programa de foguetes da Alemanha estava sobrecarregado. Os recursos eram escassos. Aço, combustível e mão de obra foram desviados para as frentes em colapso no leste e no oeste. Os bombardeios aliados devastaram fábricas e linhas de suprimento, deixando a produção em caos. E ainda assim, os nazistas estavam desesperados o suficiente para tentar qualquer coisa. Mensagens interceptadas de 1944, descobertas em arquivos britânicos, revelam planos para um foguete de longo alcance capaz de atingir 3.000 milhas. Plantas encontradas após a guerra mostram projetos de um foguete de múltiplos estágios muito maior que o V2, com um alcance que realmente poderia chegar à América. Seria esse o V3? Talvez nunca saibamos com certeza, mas a ambição era real e o medo que ela inspirava era ainda maior. Os aliados não estavam cegos à ameaça. Em 1943, a inteligência britânica já havia tomado conhecimento do programa V2. Eles o chamavam de a ameaça dos foguetes. Churchill ficou furioso. Ele exigiu ação, declarando: "Devemos esmagar essa ameaça antes que ela nos esmague." O resultado foi a Operação Crossbow, uma campanha implacável para bombardear os locais de foguetes nazistas. Pilotos da RAF americanos arriscaram suas vidas voando para o coração do território inimigo para destruir Peenemünde e outras instalações. Em 17 de agosto de 1943, a RAF lançou um ataque massivo a Peenemünde, lançando 4.000 toneladas de bombas em uma única noite. Mais de 700 cientistas e trabalhadores nazistas foram mortos, incluindo engenheiros-chave essenciais para o programa V2. O ataque atrasou o programa de foguetes em meses, dando aos aliados um tempo precioso, mas o custo foi alto.
57 bombardeiros da RAF foram abatidos, suas tripulações perdidas nas águas geladas do Mar Báltico. Mas os nazistas eram astutos. Eles transferiram suas fábricas para o subsolo. Mittelwerk tornou-se uma fortaleza, escondida das bombas aliadas, com túneis que se estendiam por quilômetros sob as montanhas. E eles tinham outra vantagem: o sigilo. Agentes duplos, espionagem e desinformação mantinham os aliados em dúvida. Um homem, uma figura misteriosa conhecida como Agente Garbo, desempenhou um papel fundamental. Um agente duplo espanhol trabalhando para os aliados, Garbo fornecia aos nazistas relatórios falsos, convencendo-os de que os aliados estavam focando nos alvos errados, locais de lançamento falsos no sul da Inglaterra, em vez dos verdadeiros na França. Seu engano atrasou os lançamentos dos V2 por semanas, salvando inúmeras vidas. Mas Garbo não estava sozinho. O MI5 comandava uma rede de agentes duplos sob o sistema Double Cross, fornecendo aos alemães um fluxo constante de mentiras. Um agente, codinome Brutus, um oficial polonês, convenceu os nazistas de que os bombardeios aliados haviam errado alvos importantes dos V2, levando-os a desperdiçar recursos defendendo instalações vazias. Mas isso não foi suficiente para detê-los completamente. Os V2 começaram a chover sobre Londres em setembro de 1944. Cada ataque era um pesadelo. Bairros inteiros desapareciam em segundos. Uma sobrevivente, uma jovem chamada Elizabeth Carter, lembrou do silêncio antes da explosão. O que mais me assustava era o silêncio. Nenhum som, nenhum aviso, apenas um clarão. E então, o mundo virou pó. Mais de 3.000 V2 atingiriam cidades aliadas. Milhares morreram, 9.000 ao todo, com 20.000 feridos em Londres, Antuérpia e outros alvos. Os ataques interromperam a produção de guerra, desviaram recursos e semearam pânico entre os civis. Fábricas em Londres desaceleraram à medida que trabalhadores fugiam da cidade e líderes aliados foram forçados a redirecionar as defesas aéreas, enfraquecendo outras frentes. Mas o espírito britânico resistiu. Os londrinos, endurecidos por anos de blitz, recusaram-se a ceder. Eles cantavam nos abrigos antiaéreos, compartilhavam rações e reconstruíam suas casas, desafiando as tentativas de Hitler de esmagar sua vontade. E ainda assim, os nazistas acreditavam que podiam fazer mais. E se eles tivessem ido além? E se o Projeto X não fosse apenas um míssil, mas algo ainda mais sombrio? Vamos explorar a possibilidade mais assustadora de todas. Nos anos finais da guerra, cientistas nazistas flertaram com a arma definitiva, o átomo. Energia nuclear, uma bomba capaz de obliterar cidades inteiras em um único clarão. Liderado pelo físico Werner Heisenberg, o projeto de urânio da Alemanha era envolto em mistério. Eles o chamavam de Uranverein, o Clube do Urânio. Mas quão perto eles chegaram do sucesso? A verdade é nebulosa. A pesquisa nuclear nazista ficou atrás do projeto Manhattan dos aliados, que em 1945 já havia produzido as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. A Alemanha não tinha os recursos, a mão de obra nem o tempo para igualar os esforços dos aliados. O próprio Heisenberg estava dividido. Alguns historiadores acreditam que ele deliberadamente retardou o progresso, temendo as consequências de uma bomba nazista. Outros argumentam que ele simplesmente não compreendia a física o suficiente para ter sucesso. Em uma reunião secreta em 1942, Heisenberg disse aos oficiais nazistas que uma bomba era teoricamente possível, mas levaria anos para ser desenvolvida, tempo que o Reich não tinha. Mas Heisenberg não era o único trabalhando no projeto. O físico Kurt Dibner liderava uma equipe rival, experimentando o enriquecimento de urânio em um laboratório secreto em Haigerloch, uma pequena cidade no sul da Alemanha. Em março de 1945, a equipe de Dibner construiu um reator nuclear primitivo, uma pilha de cubos de urânio e água pesada suspensa em um poço sob uma igreja. Ele nunca entrou em estado crítico, mas foi um passo mais próximo do que os aliados imaginavam. Relatórios desclassificados sugerem algo extraordinário. Em 1944,
Uma instalação secreta na Noruega estava experimentando com água pesada, um ingrediente-chave para reatores nucleares. A usina Norsk Hydro, em Vemork, situada em um penhasco coberto de neve, produzia essa substância rara essencial para sustentar uma reação nuclear em cadeia. Os aliados sabiam o que estava em jogo. Combatentes da resistência norueguesa e comandos britânicos realizaram ataques ousados para destruir a usina. Em 19 de novembro de 1942, uma equipe de tropas britânicas em planadores tentou sabotar a instalação. Mas seus planadores caíram nas montanhas geladas e os sobreviventes foram capturados e executados pela Gestapo. Uma segunda incursão em 16 de fevereiro de 1943 foi bem sucedida. Sabotadores noruegueses colocaram explosivos, destruindo as células de produção de água pesada. Finalmente, em 20 de fevereiro de 1943, uma equipe afundou uma balsa que transportava o restante da água pesada pelo lago Tin, garantindo que ela nunca chegasse à Alemanha. Um combatente da resistência norueguesa, Knut Haugeli, disse mais tarde: "Nós sabíamos o que estava em jogo. Se os nazistas conseguissem aquela água, o mundo nunca mais seria o mesmo." Por que medidas tão drásticas? Porque os aliados temiam que os nazistas estivessem mais próximos do que qualquer um imaginava. Vamos imaginar o impensável. Estamos no início de 1945. Os nazistas aperfeiçoam um dispositivo nuclear rudimentar, não uma bomba, mas uma arma suja, um míssil equipado com material radioativo, projetado para espalhar contaminação em vez de causar uma explosão nuclear. Lançado de um submarino U-Boat na costa americana, ele poderia envenenar uma cidade, tornando-a inabitável. A guerra chegaria a um impasse. Imagine as consequências, literalmente e figurativamente. Boston coberta por poeira radioativa, hospitais sobrecarregados com vítimas sofrendo de doença por radiação, cabelos caindo, pele com bolhas, órgãos internos falhando. O público americano, tomado pelo pânico, exige o fim da guerra. Jornais estampam manchetes: "Arma de terror nazista atinge solo americano." O presidente Truman, recém-empossado após a morte de Roosevelt em abril de 1945, enfrenta uma escolha impossível. O público americano, já exausto após anos de conflito, poderia forçar uma paz negociada. Um acordo poderia ter deixado Hitler no poder, com seu regime intacto, livre para se reconstruir e dominar a Europa por décadas. O Holocausto, que já havia ceifado milhões de vidas, poderia ter continuado sem controle. A cortina de ferro que mais tarde dividiu o Oriente e o Ocidente talvez nunca tivesse caído. Em vez disso, um império nazista poderia ter se estendido do Atlântico aos Urais, uma sombra sombria sobre o século XX. Mas e se os nazistas tivessem ido ainda mais longe? Outro cenário surge das sombras. Em 1945, alguns cientistas nazistas propuseram um ataque radiológico à Grã-Bretanha, uma explosão aérea de material radioativo sobre Londres, transportada por um V-2 modificado. A cidade, já devastada por anos de guerra, se tornaria uma cidade fantasma. Partículas radioativas seriam levadas pelo vento, envenenando o interior, infiltrando-se no Tâmisa e tornando o sul da Inglaterra inabitável. O governo britânico, incapaz de proteger seu povo, poderia ter sido forçado a se render, deixando os nazistas livres para focar na frente oriental. O impacto psicológico teria sido catastrófico. A unidade dos aliados despedaçada, o moral destruído e o caminho para a vitória perdido em uma nuvem de terror radioativo. Os nazistas não haviam parado de sonhar. Um relatório de 1944, descoberto em arquivos soviéticos, menciona um motor de urânio, um reator nuclear primitivo que poderia alimentar uma frota de U-boats imparáveis, capazes de atacar em qualquer lugar do mundo. Outro memorando faz referência a experimentos com armas radiológicas, bombas que espalhariam poeira radioativa, envenenando regiões inteiras por gerações. Esses projetos nunca se concretizaram, mas revelam o escopo horripilante da ambição nazista. Esse era o sonho nazista, uma arma para acabar com todas as armas. Mas sonhos têm o hábito de se transformar em pesadelos. O custo desses projetos era exorbitante.
Bilhões de Reichsmarks foram investidos nas armas maravilhosas, drenando a máquina de guerra nazista quando cada recurso era necessário nas linhas de frente. A Luftwaffe, a Força Aérea da Alemanha, ficou com números cada vez menores, já que as fábricas se concentravam em projetos experimentais como o Mi-262 e o V-2. Na frente oriental, soldados alemães congelavam em suas trincheiras, sem roupas de inverno e munição, enquanto recursos eram desviados para construir foguetes que ofereciam pouco ganho estratégico. E o custo moral? Impensável. A obsessão dos nazistas por superarmas os cegou para o próprio colapso. Trabalhadores escravizados morreram aos milhares para alimentar esses sonhos, seu sofrimento reduzido a uma nota de rodapé na busca de Hitler pela vitória. Cidades inteiras foram sacrificadas aos bombardeios aliados, enquanto o Reich priorizava as armas maravilhosas em detrimento da defesa civil. Os próprios cientistas que construíram essas armas, homens como Werner von Braun, conheciam o custo humano, mas continuaram movidos pela ambição ou pelo medo.